Voltando aqui, uma das outras, um dos outros temas ali que a gente vê com certa recorrência, e até falei ali no comecinho do podcast, você que estava dentro da calibração, comenta um pouquinho sobre Bom, você trabalhou como calibrador dentro da montadora. Uhum. Por que se o seu Virtus GTS vem com 250 Nm de torque, Sim. né? Por que um magrelo desgraçado consegue conectar um chupa-cabras ali na ECU e consegue chegar ali nos 300 Nm de torque? Qual é a explicação da fábrica do porquê que um remap consegue ganhar mais performance do que o carro vem originalmente? Porque calibrador é tudo burro, não, brincadeira. Não, é porque isso tá nas aulas que até a gente dá no ensino médio lá, assim, né? Para quem sabe, assim, né? Hoje, depende muito isso, né? Mas se você for pegar hoje, a maior parte dos motores, por exemplo, eles são torque-based, né? Então você faz calibrações a respeito do torque, não mais por posição de borboleta, nem pela pressão de lá. Então você tem, sei lá, 90, 60 mil variáveis para serem calibradas lá. Por que exige tudo isso lá, né? Porque aqui não é um cumprimento simplesmente de entrega de desempenho de torque. Tem uma porção de legislações a serem cumpridas. A gente está falando de emissões, a gente está falando de uma porção de coisas que precisam ser cumpridas, além de cumprimentos de legislações tributárias e algumas coisas do tipo, né? Não sei quão polêmico eu vou ser nessas coisas. Eu vou dar um pit stop ali. Continua. Vai lá. Já vou. Mas, basicamente, a gente tem que pensar na situação de que, caso a gente entregasse tudo, talvez o motor não estivesse cumprindo com todas as legislações necessárias. Então, a gente tem um negócio que a gente acaba capando os motores, né? Tirando um pouco de desempenho deles, para não somente as questões de cumprimento de legislações, mas também durabilidade. Obviamente que um carro que o Ricardo vai tirar mais desempenho dele, é bem provável que ele vai ter uma durabilidade menor do que aquele que está com todos os índices testados pela montadora para cumprimento das dezenas de milhares de quilômetros, né? Então, enfim, são diversos fatores que tem que ser somados, né? Obviamente que tem sobras ali, mas a indústria ela tem que trabalhar em cima disso, não simplesmente falando, eu vou entregar tudo que tem naquele motor, porque ela nem pode, vou ser bem sincero, né? Ela não pode pelas restrições causadas e ocasionadas dentro do âmbito legal, fiscal e etc. Bom, no fim do dia, então, se existe essa questão fiscal, ainda hoje existe uma tributação feita em cima, por exemplo, de potência dentro das montadoras? Cara, sabe que eu não sei, eu vim conversando isso hoje com um colega que veio comigo também, eu não sei como é que funciona a tributação hoje em cima disso. Eu sei que isso foi um tema recorrente e tal, mas não sei se é só isso, tá, Ricardinho? Eu acho que está envolvendo aí muito mais coisas. Está envolvendo a questão de durabilidade dos veículos, a questão dos testes que eles fazem, questão de entrega, uma porção de coisas, entendeu? Então, emissões e tal, entendeu? Porque no fim do dia, calibrar motores... Assim, emissões eu entendo. Porque no fim do dia, assim, se a gente fala sobre potência, a gente está falando basicamente sobre ar. Né? Mais ar, mais potência. Só que em contrapartida, mais ar, mais combustível, mais emissão de poluente, porque aquele combustível que vai entrar lá no começo da reação de combustão vai sair lá no final como CO2 mais água, né? Uhum. Então, assim, emissão de poluentes eu acho que sim faria sentido, até porque a grande maioria dos motores hoje de injeção direta rodam praticamente 100% do tempo estequiométricos, né? Praticamente, um pouquinho pobre às vezes, Então, isso muito mais em questão de realmente combater ali emissão de poluente, né? Uhum. Mas, putz... eu agradeço
Sim, tá lá, foi feito pra você ganhar dinheiro, pô. Eu agradeço, né? Mas evidentemente. E outra coisa é que, assim, os testes que vocês rodam ali, você pegou e falou, porque, porra, o motor foi lá e quebrou com 100 horas e você teve que fazer um relatório. Não é que o motor quebrou com 100 horas dele ligado. É 100 horas de pau dentro, no corte de rotação ou em altíssima rotação, em plena carga, sem parar. Porque num banco de provas ali, vocês chegam a testar, assim, tipo, situações bem extremas, né? E durante bastante tempo. Sim, a gente, né? Eu não faço mais isso, mas na época de testes, a gente fazia testes de durabilidade, né? Então, às vezes, testes de 500 horas de funcionamento, né? O que equivale, às vezes, a 150 mil quilômetros, né? Dependendo do tipo de ciclo. A gente testa ciclos de severidade, por exemplo, choque térmico, né? Um motor quente. Como assim? Severidade, cara. A gente tá lá rodando com o motor quente e entra água fria, cara. Como é que... Peraí, calma. Entra água fria no arrefecimento? Já troca calor ali para derrubar a temperatura para ver se vai haver algum tipo de trinca, algum problema assim. Obviamente, existem parâmetros para isso, Teria uma situação onde isso aconteceria? Em mundo real? Algumas delas são tão severas que acabam sendo quase hipotéticas, mas a ponto de, enfim, de gerar. Mas a maior parte delas são geradas em situações que podem ocasionar na vida real, né? Por exemplo, geradores de goma, muitas das vezes são feitos em partidas muito frias, né? Então, a gente tem banco de prova, por exemplo, que você fica fazendo partida no motor lá, sei lá, o dia inteiro, e o banco de provas está a menos alguma coisa, né? Isso aí temperaturas negativas, às vezes, né? Uhum. Então, enfim, cara, todo esse tipo de coisa, assim, o motor partindo com temperaturas super baixas, condições severas, condições de knocking o tempo todo, a gente provoca knocking e fica testando em knocking lá, condições de vibração, então, tipo, gera-se condições de vibração. Como é que é? Você fica gerando condições... A gente, obviamente, trabalhava na calibração, porque nesse caso a gente não estava testando na calibração, a gente estava testando algum suporte, por exemplo. Sei lá, enfim... Tipo coxim? Ou coxinha, por exemplo, sei lá, o suporte de algum alternador, acessório, sei do lá. alternador, entendeu? Então você provocava algumas vibrações para ver, e você fica com acelerômetros instalados no motor, para que isso seja testado continuamente para ver, vai ter uma fratura ou não. Muitas das vezes, isso é um teste para se evitar o futuro, mas muitas das vezes isso veio de feedback do campo. Então, fala, tá tendo isso de recorrência em alguma coisa, em alguma ocasião. E aí a gente precisa testar isso de alguma maneira para ver como é que a gente pode melhorar ou tirar esse problema do campo, né? Então, cara, fica lá massacrando o teste o dia inteiro lá e fica rodando. E aí, alguns testes rodam com diversos componentes simultâneos, né? Então, eventualmente testes de durabilidade longos de 500 horas, né? Eles estão rodando com diversos componentes de teste. São componentes controlados, por exemplo, pistões, anéis, válvulas e tudo. Eles estão rodando lá. Inclusive, se há uma quebra no meio disso, que foi uma quebra não de um desses componentes, é muito catastrófico, porque é um teste caro, muito, muito demorado para ser feito, né? E aí você, sei lá, quebrou porque caiu alguma coisa em cima, caiu o teto em cima do motor. Isso é chato, entendeu? Agora, eventualmente, eu lembro que eu tinha algumas discussões assim, quebrou porque estava testando a válvula e a válvula quebrou. Aí os caras, não é possível. Cara, você está testando para quê? Tipo, senão não teria fundamento, né? Um dia ele ficava bravo, assim, mas quebrou. Eu falei, tá bom, você tá testando para ver se quebra a válvula, né? Então isso tinha alguns conflitos, assim, né? Eu falei, então quebrou, porque você estava testando e não funcionou, então tem que melhorar o projeto, né? Então, beleza. Então é isso, cara. Então você entende, tipo, tem tanto parâmetro para esse troço funcionar e obviamente que você vai trabalhar com os fatores de segurança, né, Ricardo? Tipo, nunca vai se trabalhar no limite do que não, pode claro, entregar, né? Com certeza. E aí o que você puxa lá é fator de segurança... Não tenha dúvida que 1,01, assim, para não falar que é 0,9, né? É a parte boa dos motores aspirados, né? Que todo motor aspirado dá pra virar turbo. Então. Com base no fator de segurança que esses rapazes deixam a gente lá no meio do caminho. Trabalhar, cara.